E para iniciar com chave de ouro, nosso primeiro episódio não poderia deixar de ser baseado num maravilhoso livro chamado Enraizado, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você, do autor Benny Lipscher, um pastor e cantor norte-americano, fundador da banda Jesus Culture, um ministério super famoso mundialmente por seus louvores espirituais, que já alcançaram, por que não dizer, até milhões de pessoas, quem sabe. Já foram traduzidos para vários idiomas, né? E é uma obra que tem muito a nos ensinar, conforme vamos ver. Hoje nós vamos extrair 3 maravilhosas lições desse livro. Fica ligado. Não teria como a gente falar de um processo de criação de raízes sem entender, em primeiro lugar, que tudo se resume a um relacionamento sincero, íntimo, entre o Pai Celestial e nós que somos filhos adotados. Nesse sentido, eu trago para vocês a lição número 0, que a gente pode abstrair desse livro maravilhoso, que eu traduziria pela palavra relacionamento. Procure desenvolver teu relacionamento com o Senhor. O próprio autor ele traz um exemplo bem legal, ele já experiente na fé, né? Ali no meio de uma organização de uma grande conferência, de um grande evento ali de pregações, de ministrações, um jovem pregador convidado ali surpreende, a gente pode falar, com sua pregação ali eloquente, que tocou o coração de muitas pessoas, ali surpreendeu realmente, né? Foi um momento maravilhoso ali, em que muitas pessoas foram tocadas, foram alcançadas. O Benny Lipscher começa a orar preocupado, porque ele seria um dos próximos a pregar também. E ele fica preocupado pensando que talvez a pregação dele próprio não poderia não corresponder àquele nível de pregação que foi feita anteriormente pelo jovem convidado. Só que em um determinado momento o Senhor faz ele saber que a verdadeira preocupação do nosso autor do livro é de desenvolver o relacionamento a ponto de ser chamado de filho, de ser tido como um bom filho, não só como um bom pregador. Porque se ele fosse escolher ser apenas um bom pregador, aí que está o pulo do gato, que nem sempre ele seria um bom pregador, nem todas as pregações sariam excelentes, num nível 10 estrelas de 10. Muitas vezes sairia muito bem, às vezes não tanto, às vezes já sairia um pouco ruim. Porém, se ele escolhesse ser apenas filho do Senhor, conforme as próprias Escrituras nos fazem entender, ele sempre seria um ótimo filho, nunca deixaria a desejar. Mas você deve estar se perguntando uma hora dessa, como um Deus soberano, um Deus que está acima das nuvens, está no alto do céu e eu aqui tão pequeno, vivendo a minha vidinha de um mero mortal, como que um ser soberano assim vai querer ter um relacionamento comigo, que quase não vale nada? Olha, começa a parar de pensar assim, porque na realidade o Senhor Jesus Cristo, quando encarnou, pisou nessa terra aqui, ele fez questão de escolher 12 discípulos, aqueles mais improváveis, aqueles que tinham profissões que nem eram as melhores profissões, que não moravam nas melhores cidades, nas melhores casas. Andou e confraternizou com pessoas que não eram as mais bem vistas pela sociedade. E aí a gente começa a compreender que nem tudo na vida se resume a agradar o outro, a tentar defender o meu status social, a tentar expor.
todas as obras da minha mão feitas com a força do meu braço, com a inteligência do meu intelecto. Poxa, tudo isso é importante, tudo isso é legal, tudo isso é interessante. Aos olhos humanos, sim, não posso negar. Mas uma vez que a gente entende que agradar a Deus, e aí a lógica de Deus nesse sentido, de agradá-lo às vezes é um pouquinho diferente da nossa lógica humana. Agradar a Jesus é mais importante, é mais gratificante, preenche mais a alma do que simplesmente defender essas coisas terrenas que acabei de falar. Vai saindo um peso, vai saindo um, uma cadeia das nossas mãos, vamos colocar assim, de uma tal forma libertadora que só você experimentando. E você, ouvinte desse podcast, que já experimentou essa liberdade, esse sentimento de leveza, de libertação, de tentar agradar aos outros a todo custo, mas em primeiro lugar agradando ao teu Pai, aquele que te adotou, aquele que te salvou, aquele que derramou o sangue em teu lugar, esse sim merece ser agradado o tempo inteiro. Eu te peço, se quiser, se sentir à vontade, comenta aí, interage com a gente, interage com os demais irmãos pra gente ir formando uma comunidade aí, um fortalecendo o outro. Agora partindo para a próxima lição, a número 1, já que a outra foi a número 0, diz respeito a quem é o verdadeiro construtor da nossa casa. O nosso cantor da banda Jesus Culture, ele relata da pressão que o ministério de louvor tem sofrido depois que ele expandiu, cresceu a tal ponto de alcançar uma fama mundial. Essa pressão que vem de todos os lados, críticas, até gente falando que eles estavam vendidos comercialmente, teve também. Mas ele fala da história lá de trás, o que que levou eles a chegar nesse patamar. Foi uma coisa muito simples: seguir a Jesus e nada mais que isso. Praticamente nada do que aconteceu foi planejado. Eles gravavam algumas faixas, nem sequer eram autorais, eram faixas de outros artistas, né? Musicais, gospel. Só que eles sentiam a presença de Deus tão grande durante as suas performances musicais ali, que eles decidiram, né, fazer alguns vídeos. Nessa época o YouTube ainda estava iniciando, não era essa máquina que é hoje em dia. E aí, de uma forma inesperada, alguém foi lá, postou os vídeos no YouTube. E quando deram conta, estavam com várias milhares de visualizações, gente de todos os lados mandando aí mandando mensagens, testemunhando de que estavam sendo tocados pelo Senhor, com aqueles louvores que eles cantavam. E aí a banda foi crescendo, nada tão planejado, como disse, mas simplesmente o Senhor é que estava ali construindo aquela casa, o Senhor que estava direcionando, colocando tijolinho por tijolinho. Essa lição, de uma certa forma, é loucura para a nossa sociedade contemporânea, porque muito se ensina de que a gente tem que correr atrás, planejar, ter uma visão além de futuro, ter método para alcançar aqueles objetivos. Você conhece aí uma infinidade de livros de desenvolvimento pessoal que ensinam isso. Só que o Espírito Santo tem ensinado que às vezes a lógica de Deus é um pouco diferente. Benny menciona que quem constrói a casa também é responsável por mantê-la. Quem abre a porta é que tem que mantê-la aberta. E quando é o Senhor Deus que faz essa obra, a gente não precisa se preocupar
em manter essa porta aberta, essa casa edificada. Ou seja, quando nós permitimos que o Senhor Deus faça essa obra, é Ele que vai se responsabilizar. Agora, eu ficar na força do meu próprio braço, tentando abrir uma porta que Ele fechou, ou manter aberta uma porta que não foi nem Ele que abriu para minha vida, eu vou estar sendo improdutivo, eu vou estar gastando, desperdiçando a energia da minha vida. De novo, o foco é fazer o que Jesus faz, é seguir os seus passos, é estar onde Ele está, é obedecer a Sua palavra e aguardar que os resultados, os frutos virão, independente daquilo que eu acho melhor para minha vida, daquilo que alguém fala no meu ouvido que é melhor para minha vida e muitas vezes não é. E finalmente, a nossa última lição, eu vou tomar liberdade de apelidar essa lição de a lebre e a tartaruga. Ou seja, vai devagar, não precisa se apressar. Mas como assim? Vai devagar em quê, BC Neto? É o seguinte, o autor deixa claro que o nosso processo de criação de raízes em Deus, ele não pode ser apressado. Ou seja, a gente está correndo uma maratona. A nossa trajetória espiritual não é uma corrida de 100 metros que acaba em 10, 15 segundos no máximo. É algo para se levar num ritmo mais adequado, porque às vezes são anos. Enquanto Jesus não volta, a gente continua aqui na batalha dia após dia, sabe-se lá por quanto tempo de vida humana. Tá, alguns exemplos. O Benning ele estava lendo algumas biografias de gente importante, por exemplo, o Billy Graham, Martin Luther King, pessoas que influenciaram aí as gerações. E ele verificou que essas personalidades, por volta de 30 até 35 anos, nessa faixa mais ou menos, já tinham realizado grandes feitos, conhecido presidente americano, né, feito determinado discurso importante. E o autor, beirando aí os 30 anos de idade, ele se via muito distante de cumprir algo sequer parecido. Só que um belo dia ele deu carona para um ancião, para alguém muito experiente na fé cristã, alguém muito já vivido, experienciado. E o Benning ele pergunta desse pastor experiente qual o conselho que ele daria para jovens ministros. Esse pastor vai dar uma resposta que impacta a vida do autor do nosso livro. É que o jovem ministro tem que levar o tempo necessário para morrer no átrio antes de querer correr para o santo lugar. Traduzindo aqui para as minhas palavras, se você for ver o livro, você vai ler exatamente a explicação dessa figura, mas vou resumir para você. Muitos de nós nos apressamos e não deixamos Deus trabalhar em nosso caráter, fazer de nós morrer para o velho homem e renascer para Cristo. Isso seria morrer no átrio. Ou seja, moldar nosso caráter pouco a pouco de dentro para fora, ensinamento por ensinamento, prática por prática, dia após dia. Muitas vezes temos sede de impactar o maior número de pessoas possível, o mais rápido possível, nos sentimos totalmente atrasados. Poxa, eu poderia ter feito muito mais, realizado muito mais, eu estou aqui ainda muito devagar, porque eu me comparo com o outro, me comparo com aquelas grandes personalidades. Essa era exatamente a ansiedade, a preocupação do Benning na época desses eventos. Só que isso acaba se tornando muito perigoso. O livro defende que isso é uma brecha para, inclusive, desastres morais. Alguém totalmente despreparado psicologicamente, ministerialmente, às vezes um neófito, ou seja, aquele que é novo na fé, se encher de responsabilidades, eventos para conduzir, vidas para cuidar de uma forma até exagerada, né?
sem estrutura, sem a estrutura necessária, é mais interessante aguardar o trabalhar de Deus no nosso coração, preparando dia após dia, semana após semana, mês após mês e ano após ano, do que enfiar os pés pelas mãos e lá na frente a consequência, o pecado ser até irreversível. E aí sim, quando os alicerces estiverem totalmente fincados, fortalecidos, preparados para receber o peso do chamado, o peso ministerial, que é extremamente pesado para muita gente, aí sim é hora de correr para o santo lugar. Aí sim é hora de impactar na medida daquela que Deus te chamou. Pois é, aqui de novo a gente tem um contrassenso. O que que a mídia ensina? O que que as redes sociais, a TV, o que que muitos livros passam para nós? A gente tem que crescer o mais rápido possível, dar resultado, mostrar a nossa competência, efetividade para o máximo de pessoas, escalabilidade, sabe? É você bombar da noite para o dia, agregar o maior número de seguidores imediatamente, gerar o maior retorno financeiro com o mínimo de dinheiro possível em pouquíssimo tempo. Isso são tudo atitudes insustentáveis, porque se a gente for olhar para a natureza e pegar o exemplo do processo de crescimento das plantas, elas só crescem uma determinada quantidade por dia. Elas só aceitam uma determinada dose de água e um tipo específico de cuidado. Quando se tenta acelerar esse processo a todo custo, a plantação vai morrer. E é assim que acontece com o nosso intelecto, com nossa alma, com o nosso corpo. Tentar acelerar o processo de Deus, isso é um desafio para mim e para você também. Tentar acelerar o processo de Deus é pedir para nos matarmos espiritualmente. Então que a gente venha ter cuidado, venha ter sabedoria de aguardar o desenvolver do Senhor. Bom, espero que tenham gostado desse primeiro episódio introdutório. Se você achar que esse conteúdo é relevante para impactar a vida de outras pessoas, para edificá-las, fique à vontade para compartilhar, sem dó nem piedade. Volto em breve, se Deus assim permitir, com mais conteúdo relevante, edificante para a vida de cada um de vocês. Quem sabe até com uma segunda parte do livro Enraizado, do pastor Benny Lipscher. E te encorajo nesse momento a correr para uma igreja que pregue o verdadeiro evangelho. Uma igreja que te conduza ao céu em nome de Jesus. Fica com Deus.